Bom dia, bom dia. Quinta-feira, dia 22 de abril, né? Mais uma manhã, graças a Deus estamos aqui, né? Agradecendo a Ele por estarmos aqui para a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no parágrafo 6, Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muita razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Muito bom, muito bom. Dá pra gente analisar bem aqui, né? Falar alguma coisinha sobre isso. As pessoas que estão no nosso caminho às vezes nos enganam pelas suas aparências, pelas suas palavras, e às vezes elas mesmas se enganam com isso, não é? Porque às vezes elas mesmas não percebem o quanto são fúteis, o quanto são falsos, né? Às vezes elas não percebem isso, mas para Deus nada é escondido. Deus sabe tudo, Deus conhece as pessoas. Nós é que acreditamos muito em muita gente, nas palavras dessas pessoas, e esquecemos de ver as obras que essas pessoas produzem. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar para vocês muita coisa, coisas bonitas, né? Coisas da boca para fora. Não adianta nada se o meu coração não tem isso, se eu não vivo isso que eu falo para vocês. De que adianta eu falar do bem se eu não pratico o bem, se eu não estou bem comigo mesmo e se eu não estou bem com ninguém? Da boca para fora é muito fácil a gente falar. Você vem aqui, pega um livro, lê esse livro, fala sobre aquilo tudo, mas e aí? E se você não vive isso no seu caminho, na sua realidade? De que serve isso que você está falando para os outros se você não usa isso para você mesmo? Se você não pratica isso que você faz, tudo que você fala é em vão. São palavras jogadas ao vento. Se o seu coração não carrega isso que você está divulgando, que você está falando para o próximo, não adianta nada. Porque a primeira pessoa que ouve o que se fala somos nós.
Somos nós que teríamos que praticar aquilo que nós falamos. Porque não adianta eu ficar ali blá, 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 se eu não vivo isso que eu falo. Falar do amor, da caridade, do amor ao próximo, da caridade, se eu não pratico isso. É difícil, e hoje tem muita gente assim nesse mundo. Tem muita gente, infelizmente, que usa das palavras para adquirir as coisas, né? Para si ou para suas entidades que sejam. É difícil a gente hoje confiar nas pessoas. Por isso que eu digo, a gente tem que analisar a vida da pessoa. O que você está ouvindo, vamos supor, você está ouvindo de mim. Eu vim aqui todo dia de manhã e falar o Evangelho, as leituras do Evangelho. Se eu não praticar o que eu falo, o que eu estou falando para vocês não tem sentido. Então eu não digo que eu dou conta de fazer tudo que eu falo, mas eu tento colocar isso no meu caminho, colocar isso na minha vida, como obrigação minha de fazer, de cumprir. Porque senão eu poderia parar por aqui, né? Não seguir em frente, porque se eu não praticar ou não tentar da melhor maneira possível praticar o que eu falo, isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Se por dentro eu sou um sepulcro caiado, né? Cheio de nada, de coisas ruins por dentro. Não, eu não quero ser assim. Então eu quero viver aquilo que eu falo para vocês, eu quero praticar aquilo. E eu acho que todos nós deveríamos seguir essa linha de conduta. Se nós estamos aqui ouvindo o Evangelho todo dia, indo nas nossas casas religiosas, ouvindo as palavras de Deus através de qualquer pessoa, de qualquer ser que seja, se nós estamos ouvindo essas palavras, estamos recebendo essas palavras e estamos ampliando essa corrente de palavras, se a gente não viver isso no nosso dia a dia, não tem sentido a gente estar fazendo isso. Vamos repensar um pouquinho se aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos aprendendo, né, se nós estamos praticando pelo menos um pouquinho disso. Aí sim haverá sentido eu poder falar para você, mas dando exemplos do que eu estou fazendo. A gente tem que ter o coração bem tranquilo, bem leve, né? Bem leve, porque eu estou cumprindo minha missão. Eu estou fazendo o que eu estou falando. Então eu estou tranquilo com isso, não é? Vamos lá. Uma boa quinta para todos nós, com muita luz, muita alegria, muita paz nos corações, muita harmonia em nossos lares e muita saúde. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais no caminho. Um grande abraço para vocês. Sigam o canal, se inscrevam aí quem não se inscreveu ainda, dê seu like para a gente conseguir ampliar mais ainda essa rede, né? Divulgar o bem. Fazer o bem faz bem. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.